Olá pessoal, eu sou Sheila Freitas, contadora da Pascon e Freitas Contabilidade. Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre alguns erros que normalmente acontecem no preenchimento da declaração de imposto de renda pessoa física. Muitas pessoas enxergam o momento da declaração do imposto como uma exigência, só uma exigência burocrática da Receita Federal, dentre tantas outras que nós temos, nesse país que a gente vive. E diante dessa insatisfação que acontece, as pessoas dedicam pouca atenção para o preenchimento correto e o envio das informações que a Receita Federal solicita. Gente, tomem cuidado. A tentativa de fugir dessa burocracia pode dar bastante errado, tá? Geralmente, como consequência, quando a gente preenche alguma coisa errada na declaração, a gente costuma dizer que caímos na famosa malha fina, que nada mais é do que uma fiscalização rigorosa que a Receita Federal aplica para verificar as consistências daquilo que foi lançado na nossa declaração. Podem ter certeza que, na maior parte dos casos, cair na malha fina é uma consequência dos nossos próprios erros, os erros que nós cometemos quando preenchemos a declaração, mesmo que sem intenção de cometê-los. Vamos falar um pouquinho agora sobre alguns dos principais erros que levam a essa malha fina. Lembre-se primeiro de que quando a gente for fazer a declaração de imposto de renda, ter em mãos todos os documentos e não declarar nenhum sem a devida comprovação. Um dos possíveis erros que podem acontecer é a apresentação de movimentações financeiras diferentes da renda declarada. Como assim? Nós temos que declarar a nossa renda de acordo com a riqueza que nós declaramos. O que significa isso? A gente declara imóveis, veículos, movimentações financeiras, aplicações financeiras, e aí elas não condizem com a renda que a gente declara. Isso é um dos motivos que podem fazer com que a Receita fale assim, peraí, alguma coisa tem de errado, vamos dar uma olhadinha na declaração dela. Então, é muito importante que você declare a sua renda compatível com os bens que você está declarando. Declarar valores diferentes dos declarados pela fonte pagadora. Quando fizerem a declaração, quando a gente vai fazer a nossa declaração de qualquer valor recebido, temos que lembrar sempre que ela deve condizer exatamente com aquilo que foi declarado pela nossa fonte pagadora. E ainda mais, com aquilo que consta no nosso comprovante de rendimento que é fornecido pela mesma, pela fonte pagadora. Há grandes riscos de cair na malha fina caso haja valores divergentes daquilo que a fonte declarou na declaração dela. A não declaração de renda de aluguel. Gente, não adianta fugir da declaração de renda recebida por aluguéis. Ela tem que ser tributada da mesma forma que um salário. Exemplo, Quando o valor é recebido de pessoa jurídica, o rendimento é tributado direto na fonte. Mas quando nós recebemos um aluguel por pessoa física, a responsabilidade pelo pagamento dos devidos tributos fica para o recebedor da quantia. Declarar despesas médicas não comprovadas. As despesas com saúde declaradas para aproveitar a possibilidade da dedução no imposto têm que ser passíveis de comprovação. Por isso, para inseri-la na declaração, é preciso que tenha sido guardado todos os recibos, notas fiscais, que podem ser solicitados posteriormente para a Receita para qualquer tipo de comprovação. Não caia no risco de informar despesas médicas que não existem, tá? Ou que não foram confirmadas na declaração de imposto de renda do prestador do serviço, tá? Isso é um dos fatores que cai na malha fina com certeza. E não se esqueçam, gente, vacina, remédio não são incluídos. Despesas com educação. Algumas despesas não são passíveis de dedução do imposto de renda. Quais são elas? Cursinhos preparatórios de vestibulares, curso de idiomas,
cursos de música, tá? Esses não adianta colocar na declaração de imposto de renda porque eles não são dedutíveis. Não declarar recebimento de pensão alimentícia. Isso é muito comum. Vocês devem acrescentar o recebimento da pensão de forma tributável na declaração do titular, independente do valor recebido. No caso, quando a pessoa é o pagador, tá? É possível deduzir integralmente o valor pago. Isso quando existe acordo judicial, incluindo como pagamentos efetuados. A inclusão de dependentes sem considerar seus rendimentos próprios. Esse também é um erro comum, tá, gente? Você inclui o seu filho como dependente, um exemplo, né? Você vai lá e inclui seu filho como dependente na declaração e esquece de considerar que ele ganha uma bolsa de estágio num valor X e só coloca ele como dependente. Não. Se você vai colocá-lo como dependente, tem que colocar a renda que ele recebe também como bolsa, como a bolsa do estágio que ele está recebendo no momento. Ajustar a declaração de bens pelo valor de mercado. A regra é clara. Na declaração de bens, não devemos atualizar os valores considerando as alterações do valor de mercado. O que devemos colocar na declaração do bem é o valor de aquisição, que é o valor que foi comprado o bem. Temos exceções, claro, como tudo. A exceção são para grandes reformas de imóveis, melhorias que tenham sido feitas, cujas despesas têm que estar devidamente comprovadas, ou seja, guardem comprovante de compra de material, guardem comprovante, recibos do prestador de serviço, guardem tudo, porque se porventura houver uma malha fina, vocês têm todos os documentos para comprovar o porquê que o seu imóvel valorizou naquele ano. Todos esses erros que nós conversamos um pouco agora são apenas alguns dos erros mais comuns que acontecem no momento da nossa declaração. Mas claro, existem outros, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente faça uma declaração bem completa, bem real, de acordo com aquilo que aconteceu mesmo durante o nosso ano. Tudo devidamente comprovado. Isso é o mais importante. Por isso, a recomendação que eu dou para vocês é que a gente mantenha durante todo o ano a máxima organização sobre todos os gastos que a gente tenha, tá? Então, assim, durante o ano, à medida que for acontecendo, vamos guardando os comprovantes de todas as informações que nós julgarmos ser relevantes, para que não aconteça depois, no momento da declaração, de você ter alguma coisa que poderia ser passível de dedução e que você não tem comprovação para poder colocar, tá? E além da gente, com isso, além de nós garantirmos a regularidade com o fisco, tá? Além da gente atender a gente não vai atender apenas uma exigência do fisco. Isso vai fazer com que nos ajude também a ter um panorama melhor da situação patrimonial que nós temos, tá? E com isso, a gente consegue fazer vários tipos de análise que nos ajude a fazer nosso próprio planejamento financeiro. Isso mais para frente, a gente vai conversar também, eu vou dar detalhes para vocês de como a gente pode fazer isso de forma mais tranquila, mais calma, sem que as pessoas fiquem, ai, eu não sei fazer isso. Mas mais para frente a gente conversa, mas gente, leve a sério. Isso é uma responsabilidade nossa que a gente tem que levar para a vida. Nossa empresa tem profissionais altamente qualificados nas áreas contábeis e fiscais. Estamos à disposição para ajudá-los em quaisquer dúvida que vocês tiverem. Estamos em todas as redes sociais, um site completo, cheio de novidades, um blog atualizado semanalmente, só para vocês ficarem bem atualizados. Sigam, compartilhem, curtam nossas redes sociais. Desejo sucesso a todos. Fiquem com Deus.